Voltou para aqui, tem Beto. É gol! Salve, salve pessoal, vídeo importante aqui no canal, portanto deixe seu like, né? Eu tentei sair da luz aqui, eu estou num dos estúdios aqui da Band em São Paulo, né? Onde daqui a pouco vou trabalhar na transmissão do jogo entre Olaria e Gonçalense pela Série A2 do Campeonato Carioca. Mas a gente precisa falar sobre informação apurada neste momento, tá? São 2 horas da tarde desta quarta-feira, informação de momento que pinta sempre o zum, né? De que o Pedro pediu para sair do Flamengo, ainda mais depois dessa suspensão de um jogo, ele foi suspenso do jogo contra o Olímpia, multado em 5% do seu salário, né, por não ter aquecido, ter feito um aquecimento no jogo contra o Atlético Mineiro. E aí começa o burburinho de internet. Não, ele pediu para sair, respeitando a informação de todos os colegas, sempre respeitando. Cada um tem muitas vezes uma informação divergente, mas eu conversei com uma fonte muito grande dentro do Flamengo, que me garantiu, me disse textualmente, não, de jeito nenhum, tá? Ou seja, Pedro não pediu para sair do Flamengo em nenhum momento, né? Recapitulando, informações já dadas aqui no canal. Houve 2 reuniões na segunda-feira, uma delas com o Pedro. E de acordo com essa fonte, em nenhum momento dessa reunião, Pedro pediu para ser negociado. Nenhum momento. Não houve esse pedido. Isso não foi colocado sobre a mesa. Um pedido de negociação. Não teve isso, tá? Então, assim, o Flamengo só vai negociar o Pedro se alguém pagar 30 milhões de euros. É simples assim. Não tem como liberar o jogador por menos disso, do que isso. Outros clubes podem se interessar. Pode haver interesse, né? Pode haver ali uma consulta ao staff do Pedro, são 2 representantes, pode haver. Mas do lado do Flamengo, gente, tudo isso que eu tô falando para você, do lado do Flamengo, é do lado que interessa ao clube, tá? Que eu acho que é o seu principal interesse nesse momento. Não há em nenhum momento possibilidade de o jogador deixar o clube, pelo menos o clube não vai forçar isso, e o jogador não pediu em nenhum momento para sair. É importante a gente diferenciar os casos, porque são situações bem diferentes. A do Pedro e a do Flamengo. Só que elas convergem em algum ponto. Porque o Pedro não pediu. E o Flamengo não tem o menor interesse em se desfazer do Pedro nesse momento. Ai, Bernardo, mas o deixem de fora de um jogo importante pela Libertadores da América. Sim, mas é uma punição. É uma punição a ele. E eu mudei de opinião em relação a essa punição. E essa multa mesmo. Porque eu falei na live de domingo à noite, que diante do contexto, eu não multaria. Porque houve um soco na cara. Né? Diante daquele contexto eu não multaria. Tá certo? Mas mudei de opinião a partir do momento em que há a falta, a ausência num treinamento sem o aviso prévio. Que seria, o Pedro receberia, isso é informação, se alguém chegasse, porque ele foi advertido também, por conta dessa falta, ele recebeu uma advertência, né, por conta da falta ao treino pela manhã de segunda-feira, ou na manhã de segunda-feira. Eu não tenho dúvida, gente, que diante da situação toda, se ele liga antes e fala lá para alguém no Flamengo, olha, gente, eu não tenho a menor condição de treinar, eu estou muito abalado, eu preciso ir ao dentista, ele seria liberado. Ele seria liberado. A questão foi não aparecer e não avisar. Esse é o ponto. Todo ponto está nisso, né? E assim, se o jogador estava, em tese, de acordo com muita gente, pedindo para sair, que não aconteceu, pedindo para sair por causa da briga, o que ele faria então se soubesse, quando soubesse que foi multado e suspenso e advertido ainda? Então não houve isso, não teve isso, pelo amor de Deus, tá? Não caiam nessa. O Pedro em nenhum momento pediu para sair do Flamengo, até porque ele não é bobo,
também. Ah, tá, vai pedir para sair do Flamengo, vai para onde, Pedro? Quem pode pagar os 30 milhões de euros pelo Pedro? Alguém no futebol de fora? Tudo bem, que faça uma proposta. Então, não teve uma proposta da Arábia Saudita, de um clube da Arábia Saudita, que esse clube volte a carga e pague a multa rescisória. Porque o Flamengo não tem o interesse sim de fazer do jogador. Jogador que, aliás, foi muito mal quando esteve no futebol do exterior. Foi muito mal na Fiorentina. E vou aqui falar uma coisa. Foi muito mal quando entrou na Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Nos jogos contra Camarões e Croácia. Então havia ali por causa da participação dele, um jogador de Copa do Mundo, tá, tudo bem. Mas em nenhum momento convenceu na Copa do Mundo. Nenhum momento. Teve grande atuação na Copa do Mundo. Ai, Bernardo, mas jogador de seleção, tá? Então por que não ficou indignado quando foi reserva na seleção brasileira? Fez uma grande Copa do Mundo? Perdeu a bola lá no jogo contra a Croácia, inclusive. O que é isso? Ai, mas eu sou reserva do Bruno Henrique e do Gabigol. Sim, Pedro, é. Porque os dois jogam mais bola do que você. O Gabigol é mais decisivo. Como é que você vai tirar do time um cara que faz 4 gols em 3 finais de Libertadores da América? O tamanho que esse cara tem no Flamengo. O Bruno Henrique voltou e voltou jogando bem. É um jogador que o São Paulo avalia que para o esquema dele é mais útil do que o Pedro. O Pedro precisa correr para marcar as pessoas também. Marcar os jogadores adversários. Não ficar paradão lá. Tem que correr, meu amigo. O trabalho do centroavante, hoje, não se limita... É claro que é a principal função dele, é fazer gol. Mas o trabalho dele não se limita a só ficar paradão lá. É correr atrás do adversário também. Então, calma lá, Pedro. Calma. Não adianta se rebelar contra o mundo por causa de um banco de reservas, cara. A situação é essa. Quis jogar no Flamengo. Renovou com o Flamengo. Ou quando tem uma cláusula no contrato dele que diga lá que ele tem que ser titular do Flamengo, quando ele renovou até 2027. Não existe essa cláusula. Então, paciência, meu irmão. Então, durma com um barulho desse. Agora, não queira também fazer ou cometer atos de indisciplina, porque isso ficou claro, não será tolerado no Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.